Às vezes o Espírito Santo, ele invade o lugar porque ele quer ele mesmo fazer o culto, amém? Como nós não temos primazia sobre a direção do culto, a gente permite ele fazer o que ele quiser nesse lugar, amém? Então a gente vai voltar nesse assunto, o assunto do livro. Ele dá ainda mais uns 2 cultos corridos. Se deixasse, eu fazia mais uns 4 cultos, isso daí. Mas vamos tentar chegar e finalizar o assunto do livro para aprender um pouco mais sobre oferta, para que a oferta não seja algo pesado dentro da igreja, como uma taxa a ser paga obrigatória. Rapaz, taxa dentro de igreja, isso é ideia do inferno, desgraçada. Você não deve nada à igreja, você não deve absolutamente nada. Todos os atos que são feitos aqui são feitos em amor. Amém? Não existe nenhuma taxa, nenhuma cobrança. É lógico, mas pastor, está vendendo o livro. Eu disse, a gente comprou o livro e está vendendo o livro. Está vendendo camisa, a gente compra a camisa e a gente repassa a camisa. Entende? Mas o que é de essencial, você não precisa pagar para entrar ali. Você entra e de graça você vai receber, porque de graça nós recebemos e por isso que de graça nós damos. Agora a gente entende também que toda uma estrutura de igreja, alguém paga por ela. Você só está nesse friozinho aqui, não está no calor ali da calçada, porque o culto podia ser na calçada, não podia? O culto na calçada provavelmente não ia ter necessidade de ninguém pagar absolutamente nada. E talvez a prefeitura ainda cobrasse uma taxazinha, mas ficava bem menor. Mas era na calçada, no calor. Eu não sei, se bem que João Batista pregou no deserto, né? Dava gente, a palavra é que chama, né? Mas se existe esse conforto e essa possibilidade de a gente estar aqui no ar-condicionado, numa cadeira confortável, é porque alguém pagou. Não é verdade? Eu fico feliz em dizer que eu paguei. Você fica feliz em dizer isso também? Pronto. O meu dízimo, a minha oferta, financia esse conforto para que outras pessoas possam ser alcançadas. O livro está todo baseado em 2 Coríntios e a gente já falou várias passagens disso daqui. Eu recomendo, existe uma playlist no YouTube, a gente vai deixar disponível lá para você assistir os cultos que vieram antes, para você aprender um pouco mais também. O culto complementa o livro que se baseia na Bíblia. Então a base é a Bíblia. Pastor, onde é que eu vou para a fonte? 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, ali é a fonte. Ok? Aí o livreto surgiu dali e as ministrações também. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 6. Vamos começar por aí. E você já foi uns 4 cultos e a gente ainda está no 6 do 8. O que nos levou a recomendar Tito é peça-chave nesse movimento dessa oferta específica que estava sendo retirada ou levantada na igreja de Coríntios. Como começou, assim também complete esta graça entre vós. Diga comigo, como começou, assim também complete. Pula comigo agora para o verso 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só na prática, mas também o querer. Convém isto, verso 11, completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. Preste atenção, tem 3 palavras ou 3 versos aqui chaves, 3 passagens chaves. Assim como principiastes. O principiar é uma associação do desejo com algum ato. Todo mundo vem para a igreja há algum tempo. Não é novidade você estar não é novidade. Eu estou treinando para ver se eu tiro o paraibês de mim, entendeu? Mas o paraibês não sai fácil, mas a gente está treinando. Não é novidade você vir para a igreja e ter um momento de ofertório. Até quem tem o passado, meu passado é essencial, até os 18, 17, não me lembro mais. Ali a minha adolescência, ele era de igreja católica. Meu pai era frequentador
de igreja católica e terreiro de macumba, ele estava meio assim, cobrindo os dois lados para ver quem estava certo. Mas assim, a gente sempre frequentava a igreja católica, eu particularmente. E é de comum conhecimento a cestinha, a salva que passa. Não é verdade? Isso é comum, a gente vai ter em toda igreja. A salva vai passar, você vai contribuir. Então, de alguma maneira, a ideia da contribuição sempre teve dentro da gente, ok? Mas a contribuição, ela feita de qualquer maneira, ela pega o que você tem no bolso e você coloca. Eu, por muito tempo, eu fui diácono de igreja. E na igreja, ninguém conta dinheiro sozinho. Se conta com um grupo de pessoas, assina todo mundo, existe conferência daquele valor. É tudo feito de maneira muito lícita e transparente. Porque a gente não pode lidar com dinheiro de qualquer maneira. E principalmente o dinheiro que é de Deus. Misericórdia. Então a gente administra, Deus nos confia a administração, mas apesar dele nos confiar a administração, eu vou dar conta. E a Bíblia nos orienta, não dá somente conta para Deus. Eu faço para Deus, não importa o que eu estou fazendo. Não, faz para Deus, ok? Presto conta a Deus e presto conta a vocês. Amém? Porque se um dia você chegar aqui e a luz da igreja estiver cortada, você vai dizer, mas eu sou um dizimista e ofertante, o que é que o pastor fez com o meu dízimo? Pagamos as contas, está tudo pago. Não vai ter ninguém aí cortando a luz da igreja na frente do prédio, porque a gente tem administrado com um grupo de pessoas. Eu queria que a diretoria ficasse de pé da igreja, para você dar uma olhada na cara dos indivíduos. Roosevelt também fica de pé, né? Socorro está ali atrás. Eu quero... né? E a gente ainda vai fazer uma reunião com os conselheiros provisórios de um ano. Os conselheiros de um ano ficam em pé. A gente tem os conselheiros, a gente tem um conselho fixo, né? Que é Ellen, Graça e Vera. E a gente tem os conselheiros provisórios. Cadê os conselheiros? Fica de pé. O povo que está fazendo a escola de ministros, cadê? Dudu? Marina? Isso, gente. Pelo amor de Deus. Eles, acho que ainda não caiu, não, a ficha deles. Vai caindo, graças a Deus. Então, a gente tem pessoas que nos ajudam, pode sentar, que nos ajudam e fiscalizam tudo aquilo que entra e para onde vai. A gente não faz nada aqui sem autorização. Apesar de ter direção, a gente submete a direção do Espírito ao conselho, para a gente fazer a coisa acontecer. Amém? Ainda por cima, a gente faz parte de um ministério. E a gente manda as planilhas financeiras de todo o movimento dessa igreja para o ministério que a gente faz parte. E a gente ainda entrega o dízimo do dízimo. Tudo que entra, a gente dizima, porque o princípio vale para você, vale para a gente também. Você percebe isso? Então a gente faz parte de uma estrutura que, sim, responde a Deus, mas responde a você também. Amém? Porém, apesar de a gente saber, ter ideia de que uma contribuição é normal acontecer, isso é apenas o princípio. Paulo diz, olha, como tu principiaste, completa. Quando eu era dessa igreja, e voltando para o assunto, e a gente era diácono, ia fazer as contagens, quem não faltava ao culto era a moedinha de 50 centavos e a notinha de R$1. Se lembra da notinha de R$1? Pense em duas figurinhas fiéis na igreja. E preste atenção, eu não estou falando nem de 50 centavos, e R$1 hoje não existe, talvez uma moeda de R$1, né? A nota de R$2. Eu não estou falando da quantidade do valor. R$2 para você pode ser o seu máximo hoje. Não quero falar de valores, porque senão você constitui um valor como se estivesse desfazendo do valor que é o seu máximo. Mas você há de convir que quando a gente principia, a gente dá o que está sobrando mesmo aqui no bolso. Passou, só para não ficar, só para a salva não passar por você assim, você mete a mão no bolso, toma lá meus realzinhos, minhas moedinhas. Depende, para você ver, sobra na Bíblia. Jesus estava à frente do gasofilácio e dizia que ricos depositavam grandes quantias, que para eles era sobra. E Jesus, vendo o coração, identifica em grandes quantias, sobra. A gente principia, não tem problema de a gente principiar. O desejo, a vontade, fazer de qualquer jeito. Mas Paulo diz assim, assim como tu principiaste, completa.
O que seria completar? É mudar a perspectiva no momento de uma oferta. Não é dar oferta do que sobra ou de ocasião, é estar preparado para. Você se prepara para ofertar? Você se programa para ofertar? O quanto você tem daquilo que você recebe destinado especificamente para ser uma oferta? O quanto você tem se preparado antes de vir para um culto, prestar culto ao Senhor, com uma oferta específica que o teu coração, não é o homem que vai dizer, não é o pastor que vai dizer, não encare esse momento aqui como uma tentativa de te convencer a entregar dinheiro na igreja, muito pelo contrário, eu quero demover a sua ideia de entregar qualquer coisa. Se vai entregar qualquer coisa, não entregue. Não traz benefício nenhum para você. Entregar de qualquer forma não traz benefício. Segure, ore, perceba por dentro, resolva-se em Deus e faça. A segunda parte aqui, além do principiastes e completai, a terceira é segundo as vossas posses. Segundo o que você tem. Tem gente esperando ganhar na Mega Sena e faz ainda a negociação com o Senhor. Pai, se eu ganhar na Mega Sena, aquela igreja vai ver. Eu vou arrebentar lá, vou chegar, vou comprar um prédio novo. Compra não, porque é caro que só, você vai desistir no negócio. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Negociando com algo que ainda não existe, que não tem. E o que Deus está nos ensinando já está aí. A semente que você precisa já está aí. Você não precisa esperar algo novo chegar, algo especial, algo sobrenatural chegar. A gente inicia, segundo as nossas posses, com comprometimento. Sabe, isso todo mundo começa com isso daí. A gente começou há algum tempo atrás, a gente já tem uma jornada nessa caminhada de generosidade, né? A minha família, estamos nisso daí, a gente está tentando incultar isso na cabeça dos meninos, mas já é coisa que eles fazem de maneira natural. Um dia desse eu estava, Dudu, tu trocasse o mouse, papai está precisando do mouse, me dá teu mouse antigo. Ele, eu dei. Porque já fica meio que incutido dentro deles, faz parte da essência de quem eles são, mas a gente já não começa bom não, a gente lá atrás a gente teve que lutar contra sentimentos, essas coisas. Quantos lanches a gente estava preparado para sair, você disse, pastor, mais um lanche, faz vezes 5 lanche, o lanche lá em casa é em dólar, eu pago o lanche em dólar, né? A gente vai comer aqui, mas é dólar, porque é tudo multiplicado por 5, né? E Dudu, o fator de correção dele é 1.8, 1.9, então vai um pouquinho assim, faz aquela variaçãozinha do 5 alguma coisa, a gente faz no fator de correção de Eduardo, né? Então a gente vai vendo ali, e um lanche da gente lá de casa é um valor expressivo, mas abrir mão de um lanche para fazer uma oferta dentro da igreja é quase um crime. Um pastor falar, o medo é de ser cancelado, porque a gente está hoje de novo no YouTube, vão estar lá os comentários, eu já tenho haters no YouTube. Tem um vídeo que é um shorts lá que tá rodando, que o cara disse, esses pregadorzinhos, só porque eu disse que Deus não vê a gente como a gente está, mas vê com os olhos de Jesus, mediante o que Jesus fez. Essa é a pregação. Aí levei esses pregadorzinhos, nem a Bíblia leu, Mas aí eu não acompanho essas coisas, o Dudu abriu lá para ver, disse, pai, tem uns defensores também. No dia que eu vi o hate, eu curti, eu dei like nele. Eu vou fazer o quê, gente? Tomara, assim, a minha oração é como um grande homem de Deus falou e aquilo impactou a minha vida, que aqueles que se opõem a mim prosperem. Essa é a oração. Porque eu vou desejar de um outro homem de Deus que não entende as coisas como eu entendo, que morra, que a mão de Deus pese sobre ele, que ele prospere, que ele seja uma bênção. É dessa maneira que a gente precisa entender. Mas correndo o risco de estar no YouTube e ser cancelado, existem ofertas que você vai fazer que você sente, que você vai abrir mão de um conforto seu.
Por quê? Porque Deus te inspirou a. Porque você foi movido a. E biblicamente, uma oferta sua tem ressonância nos céus. Agora, o que é que você pode pensar? Me diz aí, pelo amor de Deus, me diga, o que é que Deus vê em tu que Ele deseja? Deseja o seu coração. Ele deseja o seu coração, mas de posse. E aí cabe, porque a minha pergunta ficou assim bem aberta. Mas em posse, o que é que tu possui que Deus olha assim, vige, eu gostava tanto de um Honda, queria tanto, ó, que carrão, parece um espaçonave. O carro de Russo, quando eu entrei a primeira vez, eu perguntei se tinha aeromoça para servir, né? Passando ali dentro, a aeromoça disse, que hora chega o amendoim? O que é que Deus olha para você que Ele deseja ter teu? O que é que tu tem que pode fazer cosca em Deus? Esse pensamento precisa... Davi teve essa revelação na velha aliança. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho que eu possa dar? Se tudo veio dele. Você já pensou nisso? Aí você fica assim, Deus quer minhas coisas. Quer não. Tudo que Deus quer, Deus não quer tuas coisas. Deus quer você. Inteiro. Como Jaqueline fala, pode ainda falar? Que ela disse que não ia falar mais não. Pode mais não? Com tripe e tudo não pode mais não. Depois que ela virou diretora, ela disse que não podia falar com tripe e tudo, mas foi depois do peixe. Ela disse que com tripe e tudo Ele te quer. Ele te quer por completo. Ele não quer as tuas coisas. Não tem nada que você tenha que Deus deseje. Agora, olha só, o que Deus abre de possibilidade para a gente. E isso é Bíblia. O que é que Deus abre de possibilidade? Se você entregue, aquilo tem significância para você, embora insignificante para Ele, Ele dá significância. Os guri crescendo, quantos presentes a gente não ganhou de colégio? Um negócio langanhado, feio que só. O menino tinha três, hoje não, hoje são artistas plásticos. O menino tinha 3, 4 anos. Fazia uns langanhados lá do colégio, umas coisas de papel, de não sei o quê, trazia os langanhados para a gente, e podia ter sido comprado na França, não era melhor do que aquele langanhado que a gente recebia, porque era feito de coração, entregue de verdade, e para a gente tinha significado. Na geladeira da gente até hoje tem coisa pendurada lá, que a gente tem assim, não joga fora, desenho, coisa. Eu tirava foto dos desenhos de Dudu que ele fazia, eu era o fã número 1 do cartoon, que ele preparava, que fazia. Por quê? Porque foi agudado de coração. E apesar de não ter valor natural nenhum para mim, aquilo tinha valor porque vinha dele, do coração deles. Deus faz essa ressonância em nós. Se tem significância para mim, vai ter significância para Ele, embora que insignificante. Embora que para Ele seja insignificante, mas significa para mim. Ele vê significância. E Ele recebe uma oferta. No verso 12 nos ajuda, diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que não tem. Essa boa vontade no original é protúmia, que dá o nome de uma menina muito bonito. Vamos lá, as grávidas de menina. É menino, não dá, não vai ser. É menina? Ó, protúmia. Protúmia no original, que foi traduzido como boa vontade, é uma disposição interior, um entusiasmo voluntário, um ânimo que se adianta, uma disposição que corre na frente, uma prontidão. Prontidão, no sentido militar, e aqui nós temos 2 para nos garantir, né, 2 coronéis para nos garantir. Prontidão é uma disposição em responder. Aquilo fala, ele, opa, estou aqui, vamos embora, não interessa. Ele não processa. Ele age. Estou correto? Estou correto? Ele age
de acordo com aquilo que foi falado. Então a Bíblia diz quando tem prontidão, e aí passa a ideia de responder a alguém. E meu amigo, não responda somente a culto, embora que culto seja guiado, culto tem operação do Espírito, até na dinâmica que é normal, que você sabe, no começo tem louvor, depois tem palavra, depois tem apelo, depois tem dízimo e oferta, depois tem aviso de Cláudia. Te amo. E depois acaba o culto. Mesmo nesse programado, existe inspiração divina. Não é verdade? Então você reagir a um culto, mesmo que programado, é divino. Mas existem reações específicas, pessoais. Quantos aqui já vieram para o culto e estavam falando contigo? Eita, parece que o pastor está falando especificamente comigo. Porque existe uma interação da palavra ministrada com o Espírito Santo. A oração que os apóstolos faziam mediante a oposição é: dá ousadia no abrir da nossa boca para anunciar a tua palavra, enquanto tu se moves com milagres, sinais e prodígios. Porque a mão dele acompanha a ministração da palavra. E enquanto a gente está falando coisas aqui racionais, estruturadas, é a verdade que nós estamos compartilhando. E a verdade compartilhada, ela vem acompanhada do mover do Espírito Santo. E o mover do Espírito Santo toca o seu coração e personifica a palavra ministrada. É pública, mas é única. É para todos, mas é para você. Ter uma disposição de reagir. Às vezes condicionamos a nossa oferta a algo futuro que irá se manifestar, porém fidelidade se mede no pouco. É justamente naquilo que você tem hoje que vai estabelecer o seu futuro. O nosso pouco é a semente que nos separa do muito. Ser fiel no pouco e te colocarei. Aí eu faço a pergunta: o que você tem hoje? Todo problema no Antigo Testamento trazido por profeta se manifestava do profeta a resposta: o que é que tu tens? Vão levar os meus filhos, estou devendo. E ele dizia: o que é que tu tem em casa? Nada, além de uma botija de azeite. Resolve a parada? Resolve não. Eles: vai para casa, tranca a tua porta, enche de vasilha e começa a descer. E Deus multiplicou o azeite da botija enquanto havia vasilhas. O engraçado é que ela volta para o profeta: eita, aconteceu, faça o quê? É tão inusitada, é tão fora do comum, que ela precisou de profecia para gastar. Vai lá, vende, paga a dívida e o resto você fica para financiar a sua vida no lugar do seu marido. Era uma viúva amparada pelo sobrenatural de Deus. Vieram para o profeta Jesus, o profeta morre, ele levanta uma questão e diz: vamos alimentar esses meninos. E qual é a visão natural que é dita? Nem que se tivesse aqui, sei quanto denário a gente ia conseguir alimentar esse povo todo. Nem que a gente tivesse, nem que se tivesse dinheiro. Por quê? Porque eles estavam no deserto. Você sabe que tem lugar que teu dinheiro não resolve? Tem situação na sua vida que dinheiro não vai resolver. Qual é a resposta do apóstolo? Quem era? Não, o menino. André? Ninguém lembra. Ou era André ou era Felipe. Era um dos dois. Qual é a resposta que ele dá para o discípulo? Qual é a resposta que o discípulo dá? Nem que a gente tivesse dinheiro. Não é que a gente tem. Mas mesmo que tivesse dinheiro, não resolvia a parada. Aí o que é que Jesus responde? O que é que vocês têm aí? Com o que tem se multiplica. É com o que tem. Deus vai trabalhar com sua semente. Deus vai trabalhar. O que você tem
sempre você achará uma semente em meio ao que você possui. As sementes estão lá. Às vezes é difícil achar as sementes, às vezes dá tanto trabalho a semente que a gente engole. Não é verdade? Tem fruta que a gente engole a semente. E eu fico impressionado quem tira semente de melancia, comendo educado assim, vai e bota. Aí, impressionado, não tenho paciência nenhuma, engulo tudo. Mas tudo tem semente. A sua semente nas mãos de Deus. Agora imagina o que Deus pode fazer com a sua semente. Imagina o que Deus pode fazer com a sua semente. Deus só precisa de um bocado de doido. Não é verdade? Porque, naturalmente falando, é loucura. Pastor, pensa comigo, eu penso. Se eu tenho 100, beleza. Eu dou 10 de dízimo, beleza. E eu dou mais 10 de oferta, beleza. Agora só tenho 80. Naturalmente você está certo. Mas sobrenaturalmente você está errado. O critério, o fator de multiplicação que pega todas as variáveis que estão relacionadas aí. Pastor, eu tenho 80 agora, mas eu devo 150. Faço o quê? Conta com o sobrenatural operando. Você consegue controlar um desconto? Eu devo 100, o cara ligou para mim, eu disse, pronto, lá vem a ligação. O que é que ele vai dizer agora? Vai querer que leve o quê? Quer levar o quê de mim? Eu disse, olha, era 100, mas hoje eu estou fazendo por 2. É impossível? Não. É impossível naturalmente falando, mas você está contando agora com um fator de milagre no meio do negócio. Agora eu te pergunto, os 100 paga 150? Aí tu vai querer partir com 100 sem um favor divino. Pastor, então, como é que é esse dízimo e oferta? Tem uma ministração só sobre dízimos e oferta. Você vai lá no canal do YouTube, você pega lá e vai estar lá bonitinho explicando o que é dízimo e o que é oferta. Amém? Está tudo na série. A gente não pode ir voltando, porque senão eu não acabo nunca. Como é que a gente faz, pastor? Simplesmente desenvolve a habilidade de perceber o que é semente e o que é pão para alimento. Você tem, Deus confia em nós. E olha que confiança, porque às vezes nem a gente confia na gente. Mas Deus confia na gente, na habilidade de identificar o que é semente e o que é pão. A generosidade é algo que é desenvolvida, não vem de fábrica. Você não vem com generosidade de fábrica. Muito pelo contrário, de fábrica a gente vem, vamos guardar, porque eu não sei o dia de amanhã, primeiro o meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Esse sentimento de posse, esse sentimento que é meu, é o que vem de fábrica. Na natureza descaída, na natureza do pecado. O que é que a gente precisa desenvolver? Generosidade. Generosidade você precisa querer e começar. E como é que eu começo? Com o que está na tua mão. Estou abusado, esse pastor só fala disso, faz uns 4 cultos que ele fala desse negócio aí. Ele está querendo que a gente dê mais na igreja. Comece em outro lugar. Pronto, eu lhe amo tanto, ao ponto de abrir mão de você começar aqui. Comece lá fora, seja generoso. De novo, não entregue seu dízimo. Se for o dízimo, não conta. Você tem que entregar na casa do tesouro. Veja aí. Não quer congregar aqui, entregue em outro lugar. Mas entregue onde você é alimentado. Oferta, arrebenta lá fora. Seja generoso com quem está ao seu redor. Financie sonhos, projetos de Deus na vida de pessoa. Pastor, eu não sei que eu posso mandar levantar pelo menos uns 10 que tem projetos impossíveis em Deus aqui que você pode participar. Se você quiser, me procure, eu vou apontar, sair apontando vários projetos de Deus que estão aqui em curso. E você poderia ofertar. Oferta lá fora, mas comece. Generosidade é uma coisa linda, porque é um caminho sem volta. Você vicia.
Você vicia em ser generoso. Segunda Coríntios, vai lá no capítulo 9 agora. Passamos no capítulo. Tem 9 minutos. Vamos ver a partir do verso 4. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 4. Paulo vinha falando para a igreja da Macedônia que os coríntios estavam prontos, amém? Mas aí ele começou a fazer propaganda. Rapaz, Boa Viagem vai arrebentar. Nessa oferta aí, Boa Viagem, vai, rapaz, os caras estão lá preparados, gastei tempo, ensinei eles, fez negócio, eles disseram que vão fazer. Aí o que é que ele faz? Ó, para que, caso alguns dos macedônios, aqueles que eu estou falando de vocês, forem comigo e vos encontrem desapercebidos, diga comigo, desapercebido. Não fiquemos nós envergonhados, nós, eu Paulo, que eu tenho falado de vocês, a respeito da oferta que vocês vão falar, mas quando a gente chega, vocês estão assim, é para ofertar? É hoje? Deixa eu ver quanto eu tenho. Paulo diz que isso é uma vergonha para ele, e entre parênteses, para não dizer para vós. Sermos pegos desapercebidos é uma vergonha para nós. Deixa eu continuar. Quanto a essa confiança, verso 5: porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto como expressão de e não de. O bicho pega. Vamos lá, vamos entender. Entender Bíblia. Ele está dizendo que é uma oferta, não está dizendo que é uma oferta? Ele está dizendo que a oferta, ela pode ser uma expressão de... Ou a oferta que você vai dar, pode ser uma expressão de... É forte? Porque avareza na nossa cabeça seria não dar. Mas como é que eu estou dando e é visto por Deus como avareza? Percebe que tem coisa. Aí o que é que ele diz? Olha, para vocês não serem pegos desapercebidos, eu mandei os meninos, são 3 meninos, Tito e mais 2 irmãos, um irmão que a igreja conhecia e um irmão que Paulo e o ministério dele conheciam. Eram 3 lícitos que estavam lá para representar e para ensinar. Diga comigo, eu preciso aprender a ofertar. Ele diz, olha, vou mandar para vocês não serem pegos desapercebidos e fazer de qualquer jeito e a sua oferta ser tida como demonstração de avareza. É vergonha você não conseguir reagir. A gente estava com um grande homem de Deus aqui que veio para ministrar e ele disse assim que um dia ele se sentiu envergonhado. Rapaz, esse homem, ele é uma das pessoas que eu me inspiro na generosidade. O cara é rochedo. Ele já deu apartamento de milhões. O cara, eu estou dizendo a você, eu me inspiro. Fique só com esse testemunho. Eu me inspiro na vida dele. E ele disse que um dia esse versículo caiu no colo dele, porque ele foi pego em meio a uma necessidade e ele se encontrava despreparado. Ele disse que não se permite estar despreparado para ofertar. Porque ele diz que quando chega no colo dele, ele entende que ele foi ungido por Deus para aquilo. Aí eu olhei para a cara dele, espera aí, bicho, tu tem crédito? Eu disse, sim, mas essa é uma questão minha, pessoal. Eu me envergonhei. Não foi Deus me envergonhando. Eu me envergonhei de eu não estar atento. Isso é conversa para outro momento, né? Eu estou puxando um pouco a fita, né? Estou puxando um pouco além. Mas isso é princípios bíblicos, gente. E são padrões que são maiores do que é o nosso normal e corriqueiro, que Deus quer que a gente ande. Como é que eu ando? Como é que eu chego num padrão desse? Fazendo. Tu já pensou em ficar envergonhado porque você não tinha preparado?
O ensino é necessário para se fazer a oferta de maneira correta. Podemos ofertar errado. Essa palavra avareza, ela engloba um bocado de coisa, né? A avareza é uma desordem do desejo, quando o coração perde o seu centro em Deus e passa a girar em torno da aquisição. Ela não é o desejo sadio de ter mais, porque existe um desejo sadio de ter mais. A Bíblia fala nos enriquecendo em tudo para... Deixa eu dizer um negócio. Humildade não é querer mais. Não, estou bem, estou bom, está tudo tranquilo, eu não quero nada de Deus. Isso não é ser humilde, isso é soberba. Segura as pedras, deixa ela aqui. Só segura, mas não bota para jogar não, calma. Eu estou bem, não quero mais não. Eu estou tranquilo. Isso é soberba para Deus. Porque se você tem um coração generoso, se chegar mais na sua mão, não significa mais gente abençoada. Você percebe? Não é humildade você dizer para Deus, não, eu estou bem, estou certo, você está bem, mas você pode fazer mais por alguém. Tu já pensou, tu sustentando 10 alunos no Rema aqui, só porque você pode? Você percebe? Então o aumento que nós desejamos é o aumento para a generosidade e não para ter mais. Não para, porque eu preciso trocar o meu jet ski da praia que eu nem vou. Tem gente fazendo tanto esforço para ter coisa que nem usa. Uma vez disseram, que eu vou comprar uma casa na praia. Eu disse, graças a Deus, pai, enriquece os meus amigos. Enriquece os meus amigos, porque eu só quero um final de semana por ano, que é provavelmente o que eu vou se eu comprar, porque eu estou aqui trabalhando, sabe, todo final de semana. Eu vou um final de semana, eu vou na casa do amigo, ei, Roosevelt. Esse final de semana eu vou dar uma passadinha lá, comer um peixe. Se você cresce e você é generoso, vai crescer a sua generosidade. Diga, é para mim. Agora, essa avareza é um desejo de crescer errado, distorcido, do inferno, que parece que você, quanto mais tem, mais você precisa, parece que vai faltar. A sua fonte se transfere de ser a fonte divina na sua vida e passa para a coisa em si. Essa avareza também, você dar com avareza, é dar com um sentimento de ganho pessoal. Eu vou dar, porque Deus aí, Ele ajeita a minha parada. Dá por ganho pessoal, por necessidade. Ou dá de maneira extorquida, com vergonha. Porque todo mundo está dando, eu tenho que fazer. Não, está liberado pelo pastor. Está liberado, não tem taxa para ficar aqui. Pode vir o resto da sua vida aqui, pode ficar escutando o resto da sua vida aqui, sem dar R$1 nessa igreja, está liberado. Não quero R$1 extorquido de você. Se não for com voluntariedade, só vai fazer um bem para a gente, para você não tem bem nenhum, então não quero. Eu quero que seja de um coração voluntário, de você resolvido com Deus. Se fosse Roosevelt pregando, eu ia dizer, ei menino, desce, tu tá doido? Não é voluntária, que não seja fruto da nossa generosidade, mas sim de conveniência ou coerção, torna-se motivo de vergonha. Existe um que de vergonha não se... Existe, e deixa eu ler de maneira, se você não se prepara para ofertar, é um quê de vergonha para a sua vida. Devemos manter não somente a disposição para isso em Deus, mas também estarmos constantemente prontos com recursos para o propósito de oferta. Sabe o dinheiro no buraco do rato lá?
Homem é especialista em esconder... Era, né? Porque hoje em dia não tem mais dinheiro, hoje é cartão, né? Homem era especialista para esconder um dinheirinho no buraco do rato, porque senão a mulher e os meninos passavam. Tem um negócio de dar uma olhadinha na carteira. Eu tenho a conta do Nubank, aquela conta do Nubank que fica mais por menino. De vez em quando, assim, eu recebo no meu celular para dizer todo dia: alguém verificou o saldo da sua conta. Esse alguém não fui eu. Eu fico, não fui eu, não foi Cláudia. Eu digo, é os parceiros. Todo dia eu recebo isso daí, dá aquela conferida. Aí lá dos antigamente, os nossos pais tinham um buraquinho do rato, que guardava ali os dinheirinhos ali, porque para ninguém achar no buraco do rato. Imagina você ter um guardado, só para perceber uma necessidade e ofertar na vida de alguém. A gente estava num momento aí com um homem de Deus e ele manifestou o desejo de começar a correr. Aí eu comecei a fazer a consultoria. Consultoria de tênis é comigo mesmo, viu? Se for comprar um tênis, quiser ajuda, quem mais ajuda está aqui, para tênis de corrida. E eu comecei a falar da necessidade que ele tinha, tal, não sei o quê. E na hora Deus me lembrou de um que eu tinha lá em casa. Me veio a lembrança. Aí eu disse, pronto, já sei. Aí, conversando ali, deixei ele lá, saí, peguei, desci, semeei com meia. E Deus é tão lindo que eu ia pegar uma meia mais velha. Ele disse, não, pega a nova. A nova que eu gosto muito. Ele disse, é essa nova. Eu disse, tá lá, com meia. Se você não sabe, tem meia especial para corrida. Não pode ser de algodão, porque senão machuca seu pé. Enfim, com meia. E ele colocou lá e é um momento muito legal, interessante. A Bíblia fala que mais a bem-aventurança maior está em dar. Né? Então eu tento encontrar em Deus, nesses momentos, a alegria por dentro. Não pela alegria da pessoa. A pessoa pode não dizer nenhum obrigado. Mas eu encontrar a alegria por dentro, na bem-aventurança que é dar. E eu estou naquele momento ali, ele olha para mim e diz, pastor, semana passada eu comecei a orar por um tênis. Semana passada. Aí duas coisas me saltou aos olhos. Primeiro, eu sou resposta de oração na vida de alguém. Você já pensou você ser resposta de oração na vida de alguém só porque você está alerta? Segunda, caba de oração respondida rápido. Semana passada, pensa no caba bom de oração. Eu digo, eu estou sendo resposta de um caba que Deus responde. Se eu não tivesse corrido, era capaz de chegar na esquina e receber de outra pessoa. Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. E nós vamos provar dessas coisas mediante a obediência ao que Ele tem falado na sua palavra. Deixa a palavra de Deus abrir caminhos dentro daquilo que a gente vai vivenciar aqui na terra. Porque senão a gente vai vivenciar o que a terra tem para nos oferecer. Eu não quero vivenciar o que a terra tem para me oferecer. Eu quero vivenciar o que os céus têm para me oferecer. Você pode ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu queria chamar o grupo de louvor.